Bom, eu queria falar hoje sobre um mito. Tá. Não sobre o mito, Tá. mas sobre um mito que é o mito do ministro forte. Existe um mito, que é o mito do ministro forte. Ó, Felipe Bueno fazendo muque. Muque é uma coisa antiga. Muque é muito velho, Muque. Deixa eu ver seu muque. Coisa que, né? Filho pede pro pai. Deixa eu ver o muque, pai. Faz o muque. O meu pai tem um muque maior que o seu. Mas, ministro forte. Pô, mito do ministro forte. Por quê? Quando começou o governo Lula, ele se amparava em dois pilares. O Antônio Palocci e o José Dirceu. Os que o criticavam diziam o seguinte no começo do governo: o Lula fica pra lá e pra cá meio perdido e a sorte dele é ter o Antônio Palocci e o José Dirceu, que um organiza a política, o outro organiza a economia. Pois, um caiu, o outro caiu, o Lula se reelegeu, o Lula elegeu a sucessora e reelegeu a sucessora, para nosso azar. Ele reelegeu a sucessora. Mas isso não é problema dele, ele queria eleger. Então ele conseguiu. É do jogo. E ele perdeu o ministro da Fazenda e perdeu o ministro da Casa Civil, os tais dois pilares, ministros fortes, poderosos, etc. A gente teve na história ministros poderosíssimos. Golbery do Couto e Silva foi gabinete civil do Geisel e do Figueiredo. Era fundamental, peça fundamental na estrutura de poder, né? Era um ministro forte, fortíssimo. Ele é que garantia a permanência dos presidentes? Um pouco de exagero nessa história. Ajudou o Geisel a enfrentar a linha dura, foi fundamental. Sem ele, talvez, a gente tivesse uma ditadura adicional dentro da ditadura. A gente teria o recrudescimento. E ele também foi um cara que trabalhou no governo Figueiredo, né? Participou do processo de abertura, foi vital. Isso eu não estou tirando os méritos do ministro forte, mas o poder deriva do presidente. Antônio Carlos Magalhães, ministro fortíssimo no governo José Sarney, né? Poderoso. Dilson Funaro chegou a ser ministro poderosíssimo também no governo José Sarney. Diziam o seguinte: se continuar como está, vai ser presidente. Ele era ministro da Fazenda. Não durou, né? Delfim Neto foi poderoso no governo Costa e Silva. Estava na reunião do ato institucional número 5, foi ministro do planejamento do governo Figueiredo, continua aí com a sua cabeça brilhante a serviço dos debates nacionais. Ele é um sujeito extraordinário nesse sentido. Ouvi-lo é sempre um privilégio, entrevistá-lo é sempre engrandecedor, mas ele não é mais forte, nem nunca foi mais forte do que os presidentes que ele serviu. Então, eu falo em mito do ministro forte, porque quando o presidente monta o seu ministério, a gente sempre escuta: olha, ele depende do ministro A, ele depende do ministro B, sem o ministro A, o governo dele fica fraco. Agora, verdade seja dita sem o presidente A, o ministro não existe. Então, se o presidente der uma canetada, o ministro cai. Se o ministro pedir demissão, o presidente não cai. Ele vai continuar. Vai ter seus desafios, pode ficar mais difícil, pode ficar mais fácil e tal. Eu me refiro aos dois pilares do governo atual. Os dois principais pilares, pelo menos desde a largada, que foram o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. Então, quando começou o governo Bolsonaro, se dizia: o futuro do Bolsonaro depende do que fará Paulo Guedes e do que fará Sérgio Moro. De forma que um pode consertar uma área totalmente destrambelhada no país, que é a área da segurança, e outro pode impulsionar uma área que faz o Brasil andar de lado. Vocês falavam agora das previsões do Focus, né, comparado ao crescimento. O Brasil que vem andando de lado o tempo inteiro, e o Focus tem errado porque sempre apostou que a gente ia crescer um pouquinho mais, aquela esperançazinha que a gente tem de novo agora esse ano, e que a gente já começa a ouvir que já não vai ser assim. Não dá para botar toda a culpa no nosso desgoverno brasileiro, não me refiro ao governo Bolsonaro, a nossa desgovernança. Apareceu um coronavírus aí que dá uma ferrada na economia mundial, né? Ferra a China, a gente apanha aqui. Mas era isso. O Jair Bolsonaro terá o futuro que Paulo Guedes e Sérgio Moro reservarem para ele. Bom, o que até hoje de concreto fez o ministro Paulo Guedes? Qual é a grande contribuição do ministro Paulo Guedes
Ao debate eu sei dizer, porque toda hora ele participa, ele fala, ele dá entrevistas, ele faz palestras, e vou esquecer que ele se animou tanto nas entrevistas e nas palestras que disse 2 atrocidades. Uma chamando os funcionários públicos de uma forma geral de parasitas, sem que ele se referisse a uma exceção, a um grupelho, a algo encastelado, a marajás, como se falava no passado no tempo do Fernando Collor. E depois, parecendo lamentar que quando o dólar era mais parecido com o real, viajavam pessoas de várias classes sociais, e ele deu como exemplo as empregadas domésticas que viajavam para o exterior. É óbvio que se ele fosse repetir o que disse, não diria em tom de lamento, mas que ficou muito mal parado, ficou. E ao tentar consertar, disse que a mãe do pai dele era empregada doméstica, não chamou de avó. Não chamou de avó, algo a ser discutido. Por que ele não falou a minha avó? Falou, porque a mãe do meu pai. Lá longe, né? Lá longe, a mãe do meu pai. Mas enfim, o que de concreto fez o Paulo Guedes? O Paulo Guedes fez a reforma previdenciária. Não é verdade. Paulo Guedes não fez a reforma previdenciária. Como o presidente Jair Bolsonaro não fez a reforma previdenciária. Quem fez a reforma previdenciária foi o Congresso Nacional, foi o Rodrigo Maia, foi o Alcolumbre, foram, claro que o Rogério Marinho foi uma figura importante, integrante da equipe do Paulo Guedes, participou. Agora, dizer que o Paulo Guedes fez a reforma da previdenciária é querer demais, é entregar muito para ele. Bom, e o que ele defende, por exemplo, desde então? Defende uma CPMF. No começo parecia que era coisa do Marco Sintra, que era o secretário da Receita Federal, que sempre defendeu o imposto único, que sempre falou disso. Mas o camarada perdeu o emprego por falar e defender essas ideias, e o Paulo Guedes continuou a falar de um imposto, não conseguiu. Daí ele defendeu um imposto sobre os vícios, imposto do mal. Imposto do pecado, né? Imposto do pecado. Imposto do pecado. Levou uma bifa na orelha do presidente da República, dizendo o seguinte: não vou tributar cerveja, que é o único prazer do brasileiro no final de semana. Pô, ele foi na orelha do Paulo Guedes. Não vai ter imposto do pecado. Vai ver, tem. Aí ele ficou bravo, foi lá conversar com o presidente, tá chateado, tá descontente. E a reforma tributária? Ele louco, vamos fazer projeto, faz reunião. Aí o governo diz, não vamos mandar. O Palácio Planalto diz, não vou mandar. Mais uma na orelha do Paulo Guedes. Aí o Paulo Guedes, agora, tem a administrativa, vamos fazer a administrativa, e o Bolsonaro disse, só para o funcionário que começar a trabalhar depois de aprovada a reforma administrativa. Mais uma na orelha do Paulo Guedes. Paulo Guedes prometeu R$1 trilhão em venda de ativos. Olha, até agora não conseguiu vender nada, vendeu muito pouquinho. Eles falavam num amplo programa de privatização. Por enquanto não tem nem amplo, nem programa, nem privatização. Não vende nada. Mas é porque é difícil. Sim. Então não promete. Porque prometeu, sugerindo que os seus antecessores eram pessoas fracas, sem vontade política. O Mailson da Nóbrega, que foi ministro do governo Sarney, ele diz o seguinte, né? Tá vivo, vivíssimo, atuante. Mas a coisa que mais o irritava é, se houvesse vontade política, a gente conseguiria fazer. Se tivesse vontade política, ele diz assim, quem é que não tem vontade política de fazer uma reforma administrativa? Não consegue fazer. Quem é que não tem vontade política de baixar a inflação? Não, eu quero ser o ministro da Fazenda que não vai baixar a inflação. Por quê? Porque eu não quero. Não existe, eu não consigo. O presidente não consegue. Mas o presidente é ruim. Bom, isso é outra discussão. Agora, dizer que o Sarney não tinha vontade política... Sarney tinha vontade política de baixar a inflação e ser carregado nas ruas para dizer, fica Sarney. Ele não conseguiu, fracassou. A inflação disparou. Foi um desastre. Mas ele não teve talento, não teve competência, não teve capacidade política. Agora, vontade de fazer, pelo amor de Deus, né? Dizer que agora os governadores não gostariam de baixar as taxas de criminalidade, que o governador do Ceará não gostaria de ter eliminado o problema dos policiais militares da greve em 24 horas, é evidente. Vontade política ele tinha, não tinha capacidade e tal. Bom, então o que o Paulo Guedes conseguiu? Muito pouco. Muito pouco. O que ele fala é muito melhor do que aquilo que ele faz. Ele é muito melhor pregando do que fazendo.
Pregando não no sentido de construir, não. No sentido da palavra. Porque pregando como marceneiro, ele não está pregando como marceneiro. Móveis ele não está fazendo. Ele está pregando, perorando, falando. E não está entregando. Pode parecer esquisito, mas se amanhã o Paulo Guedes sai do governo, é mais o susto do que o prejuízo. Qual é o prejuízo que o Brasil teria se o Paulo Guedes saísse amanhã? E já tem umas vozes no Palácio do Planalto que falam o seguinte: vem cá, o que esse cara está fazendo? E começa a se irritar, né? Ele é muito bom, mas bom o quê? O que é? Fazendo gol? Gol não fez. Mas é falando sobre futebol. Falando sobre futebol, é capaz do Milton Neves ficar até preocupado. Mas fazendo gol, ele até agora não fez gol. Não fez gol nenhum. Essa que é a verdade. Mas a taxa de juros... mas a taxa de juros vinha numa queda. E o Banco Central é uma coisa resolvida há anos. O Banco Central não é uma coisa que foi resolvida no governo Bolsonaro e era um desajuste total. Estava muito bem resolvido no governo Temer, né? Então ele está adotando o caminho que vinha sendo adotado. É um quadro importante. O que ele fala é fundamental. Colabora, contribui, mas... cadê a entrega, né? E o mesmo acontece com o Sérgio Moro. Juiz corajoso, juiz diligente, juiz produtivo, juiz diferenciado. Tá um ministro comum. O que ele está fazendo de tão especial? O que ele formula no campo da justiça? O que ele formula no campo da segurança pública? O que ele conseguiu mudar no Brasil? Quem escuta esse comentário pode falar: vai para Cuba, você é contra a Lava Jato. Não tem nada a ver com a Lava Jato. Ele foi para lá pelo que ele fez na Lava Jato. Mas o que ele está fazendo no Lava Brasil? O que ele está fazendo de tão importante assim, né? Ele foi ao Ceará e teve a cara de pau de dizer que a situação estava sob controle. Sob controle a situação. Como que a situação estava sob controle? Aí ele agora, depois de resolvida a greve, um motim, ele diz: recebo com satisfação a notícia sobre o fim da greve dos policiais no Ceará. Não usou a palavra motim. O governo federal esteve presente desde o início e fez tudo o que era possível dentro dos limites legais e do respeito à autonomia. Prevaleceu o bom senso sem radicalismo. De onde ele tirou que prevaleceu o bom senso? Que bom senso? Que sem radicalismos? Os caras furaram pneu, os caras atacaram viaturas, os caras tacaram fogo, os caras invadiram delegacias com fuzil, os camaradas andavam mascarados como marginais. Aí ele dá uma declaração sobre esse episódio em que ele diz que não se pode tratar os policiais como criminosos. Bom, mas vem cá, por que o empresário que paga propina se torna marginal e o policial que pega um fuzil, coloca uma máscara e ataca carros e dá toque de recolher não é marginal? Só o empresário gato gordo que ele prendia na Lava Jato é marginal. Não são pessoas de bem que numa situação, pressionados por lobistas, por deputados, por sacanas, funcionários públicos, se tornam pessoas que entram para o crime temporariamente. Aí não, são pessoas do mal. E por que os policiais não são pessoas do mal? Por que ele escolheu isso? Porque vai desagradar o chefinho? Porque o chefinho não gosta? Porque ele quer ficar bem com o chefinho? Porque o chefinho vai botar ele no Supremo Tribunal Federal? Porque ele está sem saída? Porque ele não sabe o que fazer? Eu não sei qual é a resposta. Mas era o seguinte: no entorno do presidente Bolsonaro, o posto Ipiranga era o posto que tudo respondia, está virando um posto sem bandeira. Aqueles lá que você não sabe como é que é a gasolina, você até pode botar e tal, mas você fica meio inseguro. E o Sérgio Moro tá na mesma linha. Não falta credibilidade pessoal para eles dois. Credibilidade eles têm, é diferente. A gente já teve ministros que perderam a credibilidade. Não falta credibilidade. Agora, cadê a coragem para sair na linha de frente, correndo esse Brasil, como ele fazia no tempo em que falava contra os gatos gordos da Lava Jato, falando contra o PCC, falando contra a turma do fuzil? Eu não vejo. Sinceramente, vejo um ministro tímido, vejo um ministro que contém as palavras como não continha quando falava com muita propriedade sobre a corrupção no Brasil e que agora parece um pouco inseguro sobre os passos a seguir. E o mesmo eu diria do Paulo Guedes, parece um pouco inseguro. Parece que eles vão andando e não vão sentindo
da parte do Palácio do Planalto, aquele apoio, aquele entusiasmo, aquele suporte para que eles possam bater bumbo e emplacar. Como o Palácio do Planalto se mete nas relações, como é natural que seja, mas de um jeito que desorganiza certas conversas que estão em andamento, o Paulo Guedes ele tenta fazer uma conexão com o Congresso, toma uma bifa ali. O Moro tenta também, toma uma bifa lá, tanto que não conseguiu aprovar o projeto que queria, como o Paulo Guedes também não conseguiu. A gente vê ministros do governo essenciais batendo pino, sabe? Batendo pino. O carro bate pino, batendo pino. O que a gente não vê na agricultura, o que a gente não vê na infraestrutura, o que a gente não vê agora com o Rogério Marinho no novo posto que era do... Como é que chama lá? Osmar Terra. O Osmar Terra foi o Onix. É verdade. É o desenvolvimento social. Qual que era? Precisa ver. Vou esquecer. Esqueci. E que a gente não vê ainda. Ao contrário, é um camarada que tem uma... Agora, os dois pilares estão numa situação delicada. Paulo Guedes e Sérgio Moro. E não estão satisfeitos com o que está acontecendo, né? A forma como o Sérgio Moro se comportou nessa crise é uma forma medonha. O governo federal não fez nada. O governo federal não fez nada, mas botou as forças nacionais. Mas isso é de lei. Não é uma coisa, não quero. Não, isso é de lei. O camarada pediu, o outro vai lá e autoriza. Não tem nada. Gustavo Canuto, tá? Gustavo Canuto. Então, aí o Canuto que Marinho assumiu no lugar do Canuto, exato. Exato, o Rogério Marinho tremendo o quadro. Então, para a gente ficar atento, que mudou todo o início de governo na composição, ao final do ano, antes de tomar posse, que é em janeiro, fica essa história, os ministros de primeira linha, os ministros fortes, os ministros poderosos, os caras... Blá, 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 blá. O tempo passa, os ministros vão ficando menores do que o presidente da República. Sempre serão menores do que o presidente da República. No começo, eles se comportam de um jeito como se eles fossem maiores do que o presidente, o que gera um atrito com o Palácio do Planalto inexorável, não tem como não acontecer. E aí a turma que tem o privilégio de ser grilo falante, são aqueles ministrinhos pequenininho, que tem a altura de uma cabeça, mas eles têm a altura da cabeça e a boca deles fica na altura do ouvido do presidente. E eles ficam lá... E eles detonam esses ministrões poderosos, que são, né, grandões. Esses caras acabam ficando menores. O presidente vai crescendo, olha para aquilo que ele tem de entrega e é de se perguntar o seguinte: o que o Bolsonaro tem hoje? Por que o Bolsonaro fala tanto? Por que o Bolsonaro se manifesta tanto ainda sobre o mundo dos costumes? Porque ele olha para a lista de coisas que o Paulo Guedes entregou para ele, ele olha o to-do list, o a fazer, e olha o que já está ticado, e ele fala, não tem. O cara não me entregou. O cara não me entregou PIB, o cara não me entregou emprego, o cara não me entregou. Então eu tenho que ficar cantando, e brigando com o PT, e brigando com a oposição, e brigando com a imprensa, e brigando com a classe artística, e fazendo esse banzé e esse negócio de ficar com 5 bolinhas jogando pra cima, porque eu não tenho entrega do Paulo Guedes. Sérgio Moro, o que o Sérgio Moro entregou? Eles ficam falando, reduzimos a criminalidade no Brasil inteiro. Besteira. O governo federal reduziu a criminalidade. Ok, então vai ganhar prêmio Nobel da Paz. Conseguiu, palhaçada, não conseguiu coisa nenhuma. Mas ele fica olhando e fala, também não tem entrega. Então o que eu tenho hoje? Eu tenho Tarcísio, eu tenho Tereza Cristina, terei Rogério Marinho, mas esses dois aqui, tá difícil. Espero que eles mudem, tô na torcida, mas então vou me virando. Então você vê que aos poucos ele vai falando menos sobre isso, claro. Sempre a hora que fazem reunião ministerial vai ter um monte de coisa para falar, mas é muito pouco. Quem importa no presidencialismo é realmente o presidente. Se esses dois saírem, o Bolsonaro vai continua sendo um presidente forte, continua sendo um candidato forte. A gente não pode ter essa ilusão do ministro poderoso. Com o tempo, eles vão ficando cada vez menores.